Alunos da mediação tecnológica, nós voltamos para a aula de revisão, a aula 5.2. Então, essa aula que nós estamos vendo agora, que o professor Lorismar trabalhou com vocês, olha a época que nós estamos vendo, Belle Époque, ou Bela Época em francês ali, Belle Époque em francês, Bela Época, um período de paz, um período de intervalo de paz na Europa. Esse período, ele só vai acabar em 1914, quando inicia a Primeira Guerra Mundial. Mas as invenções, o mundo estava em ebulição, o cinema, a arte, a cultura, o modelo europeu francês se espalhava pelo mundo. Era uma bela época, um Belle Époque. Vamos fazer revisão? Aula 5.2 aí na tela para vocês. Vamos ver esse período aqui que nós estamos trabalhando aqui, ó, a arte, ciência e a ideologia na Belle Époque. Nós vimos aí que é a área de progresso, de otimismo aí, porque nós temos várias invenções nesse período. Nós temos o telefone, nós temos o telégrafo sem fio, lembra do telégrafo que o Rondon trouxe para cá? Pois é, nesse período já inventaram o telégrafo sem fio, o cinema, o automóvel, gente, que os pneus eram com borracha aqui da Amazônia, o avião, a invenção do brasileiro Santos Dumont aí se espalhou pelo mundo, a fotografia, o bonde elétrico, o fonógrafo, o gramafone, as músicas saíam do gramafone, além de máquinas, vários tipos de máquinas. Guglielmo Marconi faz esse telégrafo sem fio, que vai revolucionar as comunicações. Olha o mundo estava aqui com o cérebro em ebulição, pensando ideias. No Brasil, esse período ele vai ficar muito conhecido na cidade de Fortaleza, de Manaus, no Rio de Janeiro, e também lá em Belém do Pará, que nós vamos ter a construção do Teatro da Paz em Belém do Pará. Essa revolução da vanguarda artística, nós temos aí nova formação de representar a natureza ou a realidade diferente daquela qual a fotografia já era capaz de fazer. Então, nós temos aqui a arte, a revolução da arte, uma nova forma. Agora não sei mais a fotografia, vamos dar novas formas para a arte. Por isso que vem a frase impressionismo. Nós temos aí, deriva da obra de Monet, chamada Impressão, que é uma obra Nascer do Sol. Não é essa obra que está aí do lado, é outra obra. E nós temos o expressionismo também, que trata sobre a expressão, que tem um grito. Lembra que o professor Lorismar mostrou para vocês o grito? Eduard Munch é condenado e é considerado o precursor do expressionismo. Então nós temos o impressionismo e o expressionismo, com o grito aí, tá bom? Vimos também a arte africana, a entrada da arte africana. Como é que chega a arte africana, a produção artística africana? Foi por muito tempo excluída da história da arte. De acordo com o pensamento era o racista predominante, era o pensamento europeu, o eurocentrismo. O contato com os artesanatos africanos vai possibilitar a esses artistas europeus um novo olhar sobre a arte. Alguns artistas, como o poeta Guilherme Apollinaire e os pintores Henrique Matisse e Pablo Picasso, eles vão se encantar com essas peças africanas. Eles vão reconhecer as obras africanas como objeto de admiração e inspiração. Então, a arte africana ela começa a adentrar na Europa. A antropologia entre o racismo e a ciência. Pessoal, eles vão utilizar o darwinismo social de um entendimento altamente equivocado, que definiu a ideia de que as sociedades se modificavam e evoluíam ao longo do tempo. Eles vão dizer que a sociedade se evoluiu, a sociedade evoluída era a Europa, e por a Europa ser evoluída, tinha que conquistar outras sociedades. Então, definiu a ideologia de superioridade racial. Olha, vem dentro disso daí. Os seres humanos não podem ser divididos em raças, pois todos comungam da mesma genoma. Tá vendo? E agora, vocês vão fazer essa atividade e a gente volta para fazer aquela discussão melhor sobre essa aula. Vamos lá? Atividade para vocês.
E aí, professor presencial? A atividade do aluno estava difícil, estava fácil, estava tranquila? Tiveram dúvidas? Interessante nós trabalharmos esse tempinho aí que vocês façam atividade, para que nós possamos entender qual o contexto de que nós estamos trabalhando. Nós precisamos entender em que período nós estamos trabalhando. Vamos primeiramente nos situar no século. Nós estamos no século XIX para início do século XX. Nós estamos ali em quase meio século de paz. Lembra da Guerra Franco-Prussiana? A Guerra Franco-Prussiana tinha sido o último grande conflito que existiu. E essa Guerra Franco-Prussiana, ali da segunda metade do século XIX, tinha ficado lá. O mundo ele já estava um período de paz. Então, esse período de paz aí, essa ebulição dessa paz europeia, vão fazer com que a ciência, a arte, a cultura, o cinema, grandes invenções surjam nesse período. É aí que essas invenções vão ser utilizadas também para fazer a Primeira Guerra Mundial, infelizmente. Mas é esse período aí, chamado Belle Époque, mas que nós nos deparamos com o imperialismo também nesse período, a Europa conquistando o resto do mundo dentro do imperialismo, e tudo isso são faces que vão acarretar a Primeira Guerra Mundial. Na tela para vocês, que nós estamos vendo a atividade de sala. Vamos lá na primeira. O período que precedeu a Primeira Guerra Mundial, olha aí, aquilo que eu estava falando, o que veio antes da Primeira Guerra Mundial. Preceder significa vir antes. Ficou conhecido como Belle Époque, a bela época, pelo fato de apresentar uma profunda rejeição pela ciência e uma veneração pela arte, seria isso? Apresentar um grande entusiasmo com o progresso técnico-científico da vida da sociedade industrial, por ter sido um período de regresso à cultura clássica antiga, como foi o Renascimento, por ter reagido à arte modernista que desprezava a beleza clássica, ou nenhuma das alternativas estão corretas? Vem cá comigo, aluno. Então, imaginem vocês, as invenções surgindo, o mundo se industrializando, a indústria ali, a todo vapor. A arte, a cultura, o progresso industrial, juntamente com a arte em crescimento, em ebulição. Então, o mundo ele está em processo de transformação. E essa transformação desse período chamado Belle Époque, ela está relacionada também com a Revolução Industrial. Ela está relacionada a esse desenvolvimento da Europa. Ela está relacionada também com o imperialismo. Também, sem dúvida. Então, a Europa ela se acha a supremacia e ela sai conquistando a Ásia, a África, a Oceania. Então, nós estamos num processo aí de conquista, de transformação. Belle Époque. Bela época. A resposta correta já foi dada para vocês. É a letra na tela de vocês. A resposta correta é a letra, olhem na tela, é a letra B, sem dúvida. Apresenta um grande entusiasmo com o progresso técnico-científico na vida da sociedade industrial. Vamos para a segunda que eu quero, lá na questão do Enem, trabalhar com vocês tranquilo ela. O evento se tornou o emblema da Belle Époque, ocorrida em Paris em 1900. Foi. O que foi? A Feira de Relíquias da Revolução Francesa, a Exposição Municipal, o Desfile Intercontinental, a Exposição Universal ou o Bicentenário de Rembrandt. Nós tivemos aí esse evento grandioso, aí que vai marcar época. Nós estamos aí falando da Exposição Universal,
que o professor Lodismar trabalhou ali com vocês e tudo. E essa exposição, ela vai marcar um período dessa bela época, novas artes, novas transformações, novas ideias. Isso vai ser um marco nesse período. Na tela para vocês aí. Nós estamos falando, então, que a resposta correta é justamente a letra D, a exposição universal. Agora vamos àquela que o aluno estava esperando. É hora do Enem, aluno. Se liga aí, se liga no Enem. Vamos lá? E a gente começa. Vamos lá para a leitura dessa daí. Leia o texto e, em seguida, assinale a alternativa correta. Velocidade e euforia. Angústia e vertigem. Eram temas recorrentes entre 1900 e 1914, quando as cidades explodiram em suas dimensões e as sociedades foram transformadas. A produção em massa entrou para a vida cotidiana. Os jornais tornaram-se impérios das comunicações. O público de cinema contava-se às vezes de milhões. E a globalização trazia aos pratos dos britânicos carne da Nova Zelândia e cereais do Canadá, aniquilando a venda de velhas classes fundiárias e promovendo a ascensão de novos tipos, engenheiros, tecnocratas e as classes urbanas. Cara, mudança na cultura do Ocidente de 1914, anos vertiginosos, de Clovis Marx. Interessantíssimo esse texto, que ele retrata a ebulição desse período. E ele pergunta o seguinte: partindo do texto de Bloom, podemos afirmar que as inovações do período em questão enfraqueceram o setor de transporte terrestre e marítimo? Falou em enfraquecimento desse setor? Não sei, não lembro. Possibilitaram a ruína da indústria pesada? Impossibilitaram o aparecimento de novos tipos sociais? Atrapalharam a integração global do início do século XX? Ou facilitaram materialmente a vida da sociedade em massa? Meus queridos, as novas tecnologias, os novos meios de transporte, o trem, o navio a vapor, o mundo está em ebulição. Nós temos aí o início de um processo também, aí a gente entra dentro da geopolítica, chamado globalização. Se compra produtos de outros mercados. Os latifundiários vão sentir. A indústria, o capital, quase não sente, porque eles estão produzindo ali para aquele público. Mas nós estamos num processo de transformação. É por isso que a questão correta dessa daí é a letra, na tela para vocês, é a letra D, ou letra E. Facilitaram materialmente a vida da sociedade em massa. Sociedade, agora ela poderia ter vários produtos de várias partes do mundo. Então, a resposta é a letra E. Vamos para a questão 4 aí também, se liga no Enem. Questão aí, grandinha. Exercício 1, Unicamp 2016. O rio civilizar-se. Eis a exclamação que irrompe de todos os peitos cariocas. Temos a Avenida Central, Avenida Beira-Mar, os nossos Campos Elíseos, estátuas em todas as partes, cafés e confeitarias, um assassinato por dia, um escândalo por semana, cartomantes, médios, automóveis, autobus, autores dramáticos, Grand Monde, Dame Monde, enfim, todos os apetrechos das grandes capitais. A partir do é certo, que se refere
ao período da Belle Époque no Brasil, no início do século XX, é correto afirmar que... Pessoal, percebam vocês que nós estamos falando do Brasil do início do século XX e nós estamos falando da capital do Brasil, que naquele momento era o Rio de Janeiro. Percebam vocês. Então, eles estão falando aí do Rio de Janeiro. Qual era a característica do Rio de Janeiro? O Rio civilizar-se. Tá? Quando se fala nessas avenidas centrais e tudo, nós vamos perceber que lá no Rio de Janeiro, nesse período, nós estamos tendo o expurgo da população pobre do centro do Rio de Janeiro. Início do século XX. Oswaldo Cruz ali, nós temos a revolta da vacina, nós temos vários acontecimentos lá no Rio de Janeiro. Mas a questão, ela fala o seguinte: o Rio de Janeiro procurava apagar aspecto da época do Império e impulsionar a cultura francesa, renegado por Dom Pedro II. A cidade expressava as contradições de um processo de transformação urbana, sociais e política das primeiras décadas da República. O costume francês eram elementos incorporados pela sociedade carioca como sinônimo de modernização republicana obtida pelo tenentismo. A modernização representou um processo de exclusão social e cultural, patrocinado pelo governo francês, que financiava obras públicas e impunha produtos franceses na população brasileira? Ou os hábitos dos japoneses foram incorporados na sociedade amazonense, como sinônimo de modernização republicana, obtida pela revolta da Chibata? E aí? Vem cá comigo, aluno. O Rio de Janeiro está passando por um processo chamado Primeira República. Lembra lá, nós tivemos aí os presidentes da Nova República do café com leite. E o Rio de Janeiro ali, sendo a capital do Brasil, o Rio de Janeiro ele cria um novo aspecto, cria uma nova fisionomia. Nós estamos vendo o Rio de Janeiro por um processo de transformação. Só que essa transformação, ela passa por uma contradição. A contradição. Eu vou tirar o pobre, vou jogar ele para onde? Os pobres eles foram tirados. Nós tivemos morro do Rio de Janeiro, onde morava a população favelada, morro inteiro derrubado, indo para o chão, que serviram para aterrar outras regiões do Rio de Janeiro. Então, nós estamos passando por um processo altamente transformador do Rio de Janeiro. Tá? Eu aconselho até vocês assistirem no YouTube aí Eduardo Bueno, que fala muito sobre esse período do Rio de Janeiro, que não tem como a gente ser mais detalhista aqui. Então, o Rio de Janeiro ele está ali em ebulição, mas está tendo um contraste social muito grande. E é a Nova República. É por isso que a questão certa é a letra B. A cidade expressava as contradições de um processo de transformação urbana, sociais e políticas da primeira década da República. E lembrando para vocês que nós temos aí um pré-requisito para a nossa próxima aula. Os segredos da Primeira Guerra Mundial. Episódio 1. A Fúria. Cara, assistam isso daí, que vocês vão entender melhor a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, meus alunos. Ficamos nossa aula da Belle Époque. Belle Época. Ficamos por aqui. Mas dentro desse entendimento, essa transformação, essas invenções, infelizmente, elas vão ser utilizadas para a beligerância vindoura. Na próxima aula, nós já iremos ver o que causou a Primeira Guerra Mundial. Até lá.